Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. A nossa jornada de hoje começa nesse túnel e vamos subir até o Ninho da Águia, na Alemanha. Vamos lá! A gente está chegando agora ao Ninho da Águia. Essa águia simboliza a entrada aqui desse complexo, hoje um complexo hoteleiro, mas que na década de 30 e 40 sediou o coração do poder nazista. Berchtesgaden e seus arredores são famosos por suas paisagens espetaculares. Raramente se encontra tanta beleza concentrada em uma única área. O Wassmann, com 2.714 metros de altura, é o marco mais distintivo da região. Essa montanha é cercada por uma paisagem mundialmente famosa, localizada na extremidade nordeste dos Alpes alemães. O pitoresco Königssee encontra-se entre o Wassmann e o Hagengebirge, quase se assemelhando a um fiord norueguês. Um passeio de barco pelo lago Königssee, situado em grande parte dentro do Parque Nacional, é um dos destaques da região. Com a majestosa parede leste de Wassmann, com 2.000 metros de altura, ao fundo, St. Bartholomew se tornou um marco. Muitos membros do gabinete interno de Hitler também se mudaram para o Obersalzberg. Enquanto o ministro Albert Speer, Joseph Goebbels e Hermann Göring estavam lá apenas ocasionalmente, Martin Bormann tinha uma casa muito próxima de seu Führer Hitler e passava a maior parte do tempo lá. Quando Hitler estava no Obersalzberg, Martin Bormann estava sempre por perto, pronto para atender aos pedidos de Hitler o mais rápido possível. Martin Bormann foi o homem responsável pela grande transformação na área que anteriormente era uma reserva de recuperação em alta altitude. Ele transformou toda a área em uma zona privada e segura. A visita aqui em Obersalzberg, ao Ninho da Águia, começa pelo centro de documentação. Ali você tem maquete, fotografias, objetos, documentos relacionados à construção não só do Ninho da Águia, mas também do próprio Terceiro Reich. Existe também o bunker que percorre essa montanha, pois os alemães escavaram a montanha buscando proteção das bombas aliadas e também esconder aí as suas tropas buscando uma possível contra-ofensiva, pois aqui ficou conhecido como o último reduto das forças de Hitler. Se você olhar aqui à direita, você vê as montanhas, os Alpes, e aqui é uma região ideal para uma resistência desesperada. Mas antes disso, aqui também era o local onde os líderes nazistas moravam. Eles escolheram morar aqui. Martin Bormann comprou toda essa região, ainda na década de 30, e começou a construir casas, Göring, Speer e do próprio Hitler. Segundo o meu amigo Fernando, que eu vou pedir para o Fernando vir aqui. Fernando, tudo bem? Tudo bem. Aqui, nessas árvores, ficavam a casa do Hitler, o Berghof, que era a residência dele aqui em Obersalzberg. Exatamente. E aí o Martin Bormann teve a ideia de construir para ele um refúgio melhor, que ficou lá em cima no topo da montanha. O Ninho da Águia. Que é o famoso Ninho da Águia, né, Fernando? Exatamente. E vamos lá daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho estaremos lá no Ninho da Águia. O local está preservado apenas lá em cima, porque todas as casas que ficavam nessa região onde estão essas árvores, a casa do Göring, do Hitler, do Bormann, todas elas foram destruídas. A única que ainda está em pé, né, em evidência, é a casa do Speer. A casa do Albert Speer, que fica um pouco mais aqui abaixo. Nós vamos visitar o centro de documentação e depois vamos subir até o Ninho da Águia. Mas para subir lá existe um transporte especial, você não pode chegar de carro, você tem que pegar um ônibus aqui perto.
E uma característica que Hitler não subia de carro, ele subia de elevador. De elevador. E nós vamos também passar pelo elevador dele. Em novembro de 1936, Martin Bormann solicitou uma reunião no Obersalzberg com o Dr. Fritz Todt, que era o inspetor-geral das infraestruturas rodoviárias alemãs. Todt, que pode ser visto à direita, era o planejador de estradas mais respeitado de sua época e, por isso, considerado o homem mais competente para o projeto Kehlstein. Inicialmente, Bormann havia planejado apenas uma trilha para pedestres no lado norte do Kehlstein, mas depois desenvolveu a ideia para uma estrada acessível a veículos. Em 12 de abril de 1937, Bormann visitou o canteiro de obras e expressou seu desejo de construir uma estrada até a face sul da montanha que pudesse oferecer vistas superiores da paisagem circundante. Os topógrafos das empresas Polensky e Zoeller começaram no dia seguinte a examinar a face sul acidentada da montanha Kehlstein para encontrar a rota mais adequada. Durante uma visita subsequente à área de construção, Bormann sugeriu que a estrada fosse estendida até pouco abaixo do cume. A ideia de construir uma casa no cume, na face da rocha, nasceu. Com os planos da estrada se estendendo até pouco abaixo do cume, Bormann decidiu, no final de abril de 1937, construir outra casa de chá, que seria maior e muito mais impressionante do que a casa de chá existente, localizada logo abaixo do Berghof de Hitler, perto do Gutshof. Enquanto isso, Bormann considerou o Ninho da Águia como o presente ideal de 50 anos para Hitler, dado pelo Partido Nazista. Antes de você visitar o Ninho da Águia, você passa pelo Centro de Documentação, que é realmente um centro imperdível, porque aqui existem fotos, mapas, documentos, objetos expostos relacionados ao período ao período da guerra e o período pós-guerra. E várias figuras estão retratadas aqui, não só Adolf Hitler. Estar no Centro de Documentação antes de visitar o Ninho da Águia é importante para você ter uma noção não só da construção, mas do que acontecia aqui nesse local. Aqui no Centro de Documentação, um dos objetos, uma das mesas que mais chama a atenção é essa mesa com o mapa que Hitler utilizou durante o tempo em que ficava aqui em Obersalzberg, aqui no Ninho da Águia. Esse mapa retrata a situação na frente leste, na frente russa. E em 21 de novembro de 42, que é a data que está ali na cabeceira do mapa, ou seja, esse é o mapa original, Hitler deu a ordem de que nenhum soldado alemão deveria recuar de Stalingrado. Foi exatamente apontando para este mapa. E com essa ordem ele condenou os 400 mil soldados do 6º Exército de von Paulus, que ele promoveu a marechal de campo. E a Batalha de Stalingrado se definiu em cima desse mapa, logicamente no terreno gelado da Rússia. Mas a ordem foi dada aqui. Bormann encomendou ao professor de arquitetura Roderich Fick, que pode ser visto à esquerda nesta foto, a elaboração dos planos para a casa do Kehlstein. Bormann ficou imediatamente impressionado com os planos do arquiteto. Este projeto ilustra a fachada da casa coberta com blocos de granito, que se harmonizam com a paisagem circundante. Os planos de construção da estrada precisaram ser consideravelmente alterados para acomodar a construção de uma casa na crista do Kehlstein, a 1.834 metros de altura. O traçado da estrada foi finalizado durante uma visita subsequente ao canteiro de obras em 1º de julho de 1937. A construção da casa foi concluída em 12 de julho de 1937 por Bormann, Dr. Todt, professor Fick e o engenheiro diplomado Hans Hauptner.
eles também concordaram em construir um túnel que levasse a um elevador que subiria até o interior da casa. Enquanto isso, o trabalho estava em pleno andamento. A via de transporte de materiais de Charitskel foi ajustada para acomodar a construção da casa. Materiais de construção, como madeira e fogões antigos, foram atendidos pelo design. Nos meses pós-guerra de 1920, William, Paul Ives, Eric e outros trabalhadores inteligentes desempenharam um dos papéis mais importantes no início do projeto do Kelstein. Até 1.300 trabalhadores viviam no campo principal, Ligaret. Além do escritório de administração, havia uma cantina e um teatro. A construção da estrada Kelstein começou nos níveis médio e superior do projeto e teve início no verão de 1937, após a conclusão das vias de transporte. Um dos muitos mitos que existiam ao final da Segunda Guerra Mundial era de que Adolf Hitler teria um super exército escondido nas montanhas aqui ao redor de Obersalzberg, nessa região dos Alpes, e que eles haviam construído uma série de túneis, fortificações, bunkers cheios de armas secretas maravilhosas que dariam a vitória à Alemanha numa virada dramática no final da Segunda Guerra. Pois bem, isso é pura mentira, puro delírio da época, lendas. Mas, ao estarmos aqui no Ninho da Águia, a gente tem a oportunidade de visitar esse bunker e ver que eles estavam realmente construindo uma série de fortificações dentro da montanha para proteger o Führer e também, quem sabe, resistir com as famosas armas maravilhosas aí, ou uma resistência desesperada. O fato é que os soldados americanos chegaram aqui e deixaram a inscrição, como vocês podem ver aqui, um soldado que desenhou duas cruzes da Lorraine, da Cruz de Lorena, francês, provavelmente era um francês, em 5 de maio de 1945. Foi a data que essa região da Alemanha foi ocupada pelo exército aliado. A 101, por exemplo, chegou aqui e também outras tropas. Mas o fato é que o bunker realmente é muito bem construído e os alemães planejavam resistir até o final. Mas para chegar lá no Ninho da Águia não é fácil. Você não pode chegar de carro, como eu disse. Você tem que pegar um ônibus, este ônibus vermelho aqui, são vários ônibus com horário marcado, e compra o ingresso no caixa, na base onde ficam os ônibus. E aí vem a pior notícia, 32 euros. Não é fácil visitar o Ninho da Águia. A construção do túnel revelou-se mais difícil do que se pensava inicialmente. Após as primeiras explosões, descobriu-se que não estavam lidando com rocha sólida, mas com uma massa de rochas com inúmeras bolsas de ar. Foi necessário utilizar concreto para preencher as cavidades e formar um corpo sólido de rocha, permitindo assim a criação de um túnel preliminar. Quando o túnel foi desobstruído, uma parede de pedra natural foi usada para revesti-lo, conferindo-lhe uma aparência abobadada. Chapas de ferro ondulado foram colocadas atrás do revestimento de pedra para proteger o túnel contra a umidade. Um túnel preliminar para o elevador subterrâneo foi escavado em setembro de 1937. A empresa REC foi subcontratada por Polensky e Zollner para realizar esse trabalho. Apenas 2 semanas depois, o túnel já tinha 100 metros de profundidade e a cavidade para o elevador foi aberta a partir da crista do cume. As paredes do túnel foram revestidas com mármore Kilberstein, que foi extraído de uma pedreira localizada logo acima de Berchtesgaden. Um pedreiro havia esculpido uma enorme suástica no mármore no final do túnel de 124 metros de comprimento. No entanto,
A pedido de Hitler, uma porta de bronze foi posteriormente instalada para cobrir essa imensa suástica. Havia uma sala de espera para o elevador que conectava o túnel. O teto abobadado e as paredes da sala de espera foram revestidos com mármore polido de Ruppolding. Uma sala de máquinas e outro túnel, que abrigavam os sistemas de aquecimento, ventilação e cabos elétricos, foram construídos paralelamente a este túnel, a cerca de 40 metros da entrada principal. Em caso de queda de energia, um motor diesel de submarino foi fornecido a partir de um estaleiro em Bremerhaven para garantir a energia necessária para o elevador e para a casa. O trabalho começou em meados de fevereiro de 1938. A casa do Kelstein começou a crescer na grande praça para garantir a condição dos imóveis deteriorados, permitindo a demolição dos edifícios existentes. No pico do Kelstein, a 1.834 metros de altura, foram erguidos os primeiros alicerces para onde a casa se ergueria. Não demorou muito para que todos estivessem em pleno trabalho novamente, especialmente porque muitas pessoas foram designadas para este canteiro de obras específico. Foram construídas barracas, trilhos foram instalados, sistemas de polias foram montados e até misturadores de cimento foram levados para o local. No entanto, um movimento em falso poderia ter consequências fatais ou resultar em um acidente mortal. Trabalhando dia e noite, a construção da casa e da estrada foi concluída em um tempo incrivelmente curto. Se compararmos a tecnologia de construção atual com a de então, perceberemos a grandeza do feito de cada um dos engenheiros que ajudaram a construir o Kelstein. Todos foram pioneiros. Enquanto as paredes exteriores da casa são predominantemente de concreto, as paredes internas são de tijolo. Após a conclusão das paredes externas, começou o transporte dos blocos de granito para a fachada. Estes haviam sido encomendados em 1937 a uma empresa em Passau, conforme os planos do arquiteto. A divisão de alvenaria da Philip Holtzman Company foi responsável pelo acabamento desses blocos. O elevador que leva à casa foi concluído enquanto o trabalho na construção da casa continuava. As paredes internas do elevador foram revestidas com concreto e o elevador, revestido com latão, podia transportar até 12 pessoas. Enquanto isso, a estrada Kelstein estava quase completa. Após 12 meses de trabalho árduo, interrompido pelo inverno, era agosto de 1938. A estrada foi concluída. Um feito incrível de engenharia, que também deve prestar tributo aos 10 homens que perderam a vida durante sua construção. 6 deles morreram durante a construção da estrada, 3 durante a construção do túnel e 1 foi esfaqueado até a morte em sua acomodação devido a uma aposta que perdeu. O custo total do projeto foi de cerca de 30 milhões de Reichsmark, ou seja, aproximadamente 150 milhões de euros. Pessoal, agora a gente está na entrada do Ninho da Águia. Por esse portão, os maiores líderes da Alemanha nazista passaram, pois aqui era o seu local preferido para eventos, casamentos, eventos sociais, e Adolf Hitler recebia aqui alguns líderes de Estado que eram aliados da Alemanha no Ninho da Águia. Por esse túnel desfilaram os líderes do Partido Nazista, nesse refúgio aqui no topo da montanha. Vamos passar pelo túnel agora para ver o que ficou do Ninho da Águia. Logo na entrada, se vocês me acompanharem, nós vamos ter um detalhe histórico, que é a escrita que tem no portão, feita por GIs, ou seja, pracinhas americanos, que deixaram aqui a sua marca em 1945, como, por exemplo,
esse Greenstein, do Brooklyn, Nova York, 5 de agosto de 1945. E outros que chegaram antes, pois quem chegou primeiro aqui foi a 101ª Divisão, que chegou em Berchtesgaden e depois veio aqui para o Ninho da Águia. Ou seja, estes portões são os portões originais que foram instalados em 1938, quando o Ninho da Águia ficou pronto. A chave desse portão é uma chave toda ornamentada, foi levada pelos americanos e hoje pertence a um colecionador em Nova York. Vamos agora cruzar o túnel que leva ao famoso elevador do Ninho da Águia. A casa Kelstein estava agora completamente concluída. O imponente edifício de concreto possui um terraço ao sol em seu lado oeste, que hoje, além do terraço traseiro, é utilizado pelos visitantes. A casa Kelstein é um grande edifício de pedra quadrada. O centro da casa é de forma octogonal e foi construído com maciços blocos de arenito quadrados. A partir das grandes janelas, antigamente era possível ver a casa de Hermann Göring. De um corredor relativamente simples, onde se encontra o elevador, pode-se acessar a área de refeições, que comportava cerca de 28 pessoas. Com sua bela madeira de carvalho, essa é, de longe, a sala mais confortável da casa. Foi usada apenas 2 vezes. O escritório pessoal de Adolf Hitler, ricamente decorado, fica imediatamente ao lado dessa sala. A cozinha estava situada ao lado do escritório de Hitler, equipada com utensílios fornecidos pela empresa Kraft, considerados de ponta na época. A sala de estar para a equipe de segurança estava situada do outro lado do corredor, ao lado dos banheiros. Também adjacente ao corredor, encontra-se a sala atualmente chamada de Sala Eva Braun, localizada um pouco abaixo. Novamente, ricamente decorada, esta sala é revestida com uma madeira que só pode ser encontrada nesta região bávara. A vista a partir desta sala é espetacular, com uma visão panorâmica da cadeia de montanhas. Esta sala, junto com o grande salão, possuía tapeçarias inestimáveis e outras decorações caras, que custaram na época 56.000 Reichsmark, o equivalente a aproximadamente 250 mil euros hoje. A magnífica lareira foi um presente de Mussolini a Hitler pelo seu 50º aniversário. Infelizmente, ao longo dos anos, caçadores de souvenirs quebraram pedaços de mármore para levar para casa. Em 16 de setembro, 6 meses antes da apresentação oficial por Bormann, em nome do Partido Nazista, Hitler fez sua primeira visita ao local. O seguinte trecho de filme foi originalmente capturado pelo principal ajudante de Hitler, Wilhelm Bruckner, especialmente para esta ocasião. Hitler e Eva Braun estão sentados à direita, no sofá. O Dr. Fritz Todt também era um convidado e recebeu parabéns pessoais de Hitler. Como você observa, o túnel ele é bem comprido, frio, porque lá fora hoje, no dia de verão, está uma vista espetacular, mas aqui dentro é bem frio e úmido. Agora a gente está na sala de espera do elevador, o famoso elevador do Ninho da Águia. Estes bancos verdes, eles ficavam dentro do elevador, ou seja, são peças ainda da época. Todas as autoridades, inclusive o Führer, sentaram nesse banco ao subir no elevador. Mais uma peça da história. Pessoal, agora eu vou falar no reflexo. A gente está dentro do elevador dourado, subindo para a casa principal aqui do Ninho da Águia. O elevador fica cheio de turistas, mas realmente ele é todo dourado, inclusive o teto. Hitler ficou extremamente impressionado com a qualidade do trabalho. Acredita-se que ele usava a subida para impressionar seus convidados diplomáticos. Por exemplo, aqui está Hitler com o embaixador francês André François Pons, o genro de Mussolini, o ministro das Relações Exteriores Conde Ciano, o Dr. Robert Ley, líder da Frente de Trabalho Alemã, Julius Schaub, ajudante pessoal de Hitler, está à direita.
podemos reconhecer Martin Bormann ao lado da casa. Uma cerca cercava a área do Kelstein, novamente vigiada de perto por soldados da SS. Após 100 metros de subida no elevador, chegamos à Casa de Chá, que é o primeiro ponto aqui do Ninho da Águia. Vamos visitar. E aqui é o salão principal, inclusive com a lareira, a famosa lareira que Mussolini teria doado a Hitler, com o mármore vermelho. Lá dentro tem a data, 1938. E aqui nós temos alguns soldados americanos deixaram as suas inscrições no mármore da lareira. O Eric é um dos integrantes aqui do nosso grupo e está aqui comigo apreciando o salão principal da construção aqui do Ninho da Águia. Um local que tem muita história. Não é uma história, vamos dizer, bacana, mas a história está aqui, né, Eric? Com certeza. A história aqui o que você aprende na área de engenharia, né? O potencial de conhecimento, né? E a grandeza aqui, né? A paisagem linda, deslumbrante, né? A paisagem. Está nas montanhas aqui. Sim. Algo embora fenomenal. Fosse o centro de um poder nefasto. Claro, infelizmente, né? Mas estar aqui, é bom a gente falar isso, né, Eric? Não é uma idolatria, porque muita gente confunde, acha que nós que gostamos de história e gostamos de ir nos locais históricos, estamos fazendo tipo uma idolatria, no caso aqui, porque Adolf Hitler esteve nesse local, mas não. Não, a história, a gente quer conhecer a história, né? Sim. Ocorreu, claro que teve esse momento triste da humanidade, mas foi a história, né? Sim. Isso daí para não se repetir nunca mais. Sim. Esse sempre é a mensagem Sim. que a gente tem que dar. Com certeza. Os ataques aéreos em 1943 estavam se intensificando, com os aliados ganhando força e território. Em resposta, uma arma antiaérea foi instalada no Kelstein. No dia 25 de abril de 1945, 318 bombardeiros Lancaster da RAF participaram de um ataque aéreo de 3 horas ao Obersalzberg. Durante os ataques aéreos, não havia oficiais nazistas proeminentes no Obersalzberg, exceto Hermann Göring, que estava sendo mantido pelos guardas da SS em seu bunker. A chamada Fortaleza Alpina havia sido abandonada. Saqueadores então chegaram e levaram o que não havia sido destruído. Nada restou. Berchtesgaden e o Obersalzberg se renderam pacificamente à 101ª Divisão Aerotransportada do Exército dos Estados Unidos em 5 de maio de 1945. As ordens originais eram para tomar o Obersalzberg e prender qualquer nazista proeminente. Ao subir a íngreme estrada da montanha, os soldados americanos não tinham ideia do que os esperava, já que o Obersalzberg estava destruído. Eles conseguiram chegar ao topo e, após tomar o Obersalzberg, continuaram formando uma coluna de carros que avançou até o Kelstein. Este clipe original foi filmado por um soldado americano e documenta a ocupação da Fortaleza Alpina. Ao chegar, os americanos descobriram que a entrada para o túnel do elevador estava bloqueada pela neve. Prisioneiros de guerra alemães foram designados para limpar o caminho. Naquela época, o elevador não podia ser utilizado, já que a entrada para a sala de máquinas subterrânea também estava escondida sob a neve. Se tivesse sido descoberta, provavelmente teria sido destruída. Felizmente, ainda permanece em seu estado original de funcionamento.
Enquanto isso, os soldados americanos perceberam que não encontrariam mais resistência. A casa Kelstein também havia sido abandonada. O primeiro visitante a chegar ao Kalkstein foi o general Maxwell Taylor, que comandava a 101ª Divisão Aerotransportada. A delegação americana se reuniu no grande salão. Com apreço por não ter encontrado resistência durante a ocupação do Ninho da Águia, eles podem ser vistos aqui, relaxando. O Kalkstein, renomeado como Ninho da Águia pelos americanos, tornou-se agora uma atração popular para generais e líderes políticos dos aliados. O Supremo General Aliado, Dwight Eisenhower, visitou o Ninho da Águia no outono de 1945. Esse aqui é o Terraço do Sol, onde as pessoas que frequentavam esse local ficavam em espreguiçadeiras, curtindo a vista e o sol da tarde. Existem muitas fotos de componentes do Partido Nazista, que inclusive Adolf Hitler. E aqui também foi onde foi filmada uma das últimas cenas do seriado Band of Brothers, onde os integrantes da 101ª Divisão tomam vinho sentado nas espreguiçadeiras, bebendo vinho da coleção privada do Hermann Göring. É uma cena emblemática para fechar o seriado. Aqui tem uma foto de como eram as espreguiçadeiras, e na foto está o Adolf Hitler olhando essa mesma paisagem que hoje a gente tem aqui. Vou mostrar aqui a paisagem para vocês. Então este é, na Alemanha, um dos poucos lugares aonde houve uma presença desses líderes nazistas constante e que ainda estão de pé. Os outros todos foram destruídos, seja por bombardeio, seja pela ocupação aliada, mas esse local permaneceu intacto, basicamente intacto, como vocês viram aí no vídeo. E então a visita, e tanta gente visitando aqui, não é porque são nazistas, como nós também não somos, né? São pessoas que vêm pela vista, pelo local histórico, pela história que aconteceu aqui, e é um passeio bem popular aqui na Alemanha, como vocês viram pelo número de pessoas. Isso não descaracteriza o conteúdo histórico do Ninho da Águia. Vale a visita. A casa do Kelstein não estava aberta ao público nos anos imediatamente após a guerra. Foi entregue ao Estado alemão em 1951. A partir desse momento, um serviço de ônibus foi inaugurado na estrada do Kelstein. Em 1952, o Kelstein foi devolvido ao governo da Baviera, que então alugou a casa para a Associação Alpina. Ela foi aberta ao público nessa época. Após alguns anos bem-sucedidos como atração turística, em 1960, o governo alemão fundou a Fundação do Condado de Berchtesgaden, um comitê que destinou os lucros do Kelstein para instituições de caridade e organizações sem fins lucrativos da Baviera. 50 anos após a ocupação, os americanos há muito se foram do Kelstein, mas a fascinação persiste, não apenas pelos edifícios históricos, mas também pelas vistas deslumbrantes que oferecem aos milhões que já visitaram. O governo alemão compartilhou essa experiência ao longo do tempo. Através de todas essas décadas, as casas sobreviveram às extremidades das condições climáticas graças ao planejamento alemão, utilizando blocos de granito maciço para a construção. Bormann comissionou muitos edifícios na área do Obersalzberg, mas, além do Gutshof e da casa do Kelstein, nenhum outro permanece hoje. Lidar com esse passado controverso é difícil. Alguns dos edifícios do Terceiro Reich têm valor arquitetônico e devem ser aceitos como parte de nossa história e como um lembrete constante para as gerações futuras. Talvez este seja um dos pontos mais buscados aqui do Ninho da Águia, que é o mirante, onde tem o cruzeiro, e essa vista deslumbrante aqui do Berchtesgaden e de Salzburg.
Ali embaixo, a casa principal do Ninho da Águia, onde aconteciam as recepções, jantares e eventos que reuniam a nata do Partido Nazista. Hoje, como vocês estão vendo, um dia de sol muito bonito, a vista alcança longe e você é surpreendido por essa paisagem. E também por tanta história preservada ali e tão frequentada pelas pessoas, né? Sem sombra de dúvida, se você tem interesse em um passeio histórico aqui na Alemanha, o Ninho da Águia é um lugar imperdível. Vale muito a pena. E é sempre um prazer trazer para vocês aqui no canal esses locais históricos que a gente visita. Lembre-se, hoje a gente está aqui no Ninho da Águia, amanhã vamos a Auschwitz, que é completamente o oposto. Quem estava aqui fez o que aconteceu lá em Auschwitz. Então são opostos. Mas esse é o nosso objetivo, mostrar a história como um todo, não apenas uma parte. E você pode vir conosco já no próximo ano, visitar o Ninho da Águia, visitar essa região da Alemanha e também todo o leste europeu, no nosso roteiro do ano que vem. Garanta o seu lugar, entre em contato rápido, porque restam poucas vagas. Garanta o seu lugar desde já e já se prepare para ter essa visita maravilhosa entre tantas que a gente faz aqui na Alemanha. Bom, a gente acabou de descer do elevador lá de cima do Ninho da Águia e eu estou aqui com o Rômulo e com o Gustavo. Vamos ouvir a impressão, a opinião deles de como foi essa nossa primeira visita. Hoje é o primeiro dia da jornada desse roteiro nosso pelo leste europeu. Lembre-se, você pode participar conosco ano que vem. Entre em contato pelo nosso WhatsApp e garanta o seu lugar. Tem poucas vagas restando. E vamos saber a opinião do Rômulo desse primeiro dia. Olha, foi uma experiência indescritível, né? O local onde a história foi feita, né? Onde os personagens principais, né? Estiveram aqui, tomaram decisões nesse local, né? Decisões drásticas muitas das vezes, né? A gente sabe bem, mas é um privilégio estar aqui, tomar conhecimento disso, sentir a energia do local e fazer parte desse grupo é espetacular, uma equipe sensacional. Parabéns aí pelo empreendimento, por tudo. Esse passeio foi esplêndido. Esse foi só o primeiro dia hoje, hein? Amanhã nós vamos para Auschwitz. Gustavo, o que você achou aqui do Ninho da Águia? É um momento único, né? Um momento ímpar, como o nosso colega Rômulo falou aí. A gente presenciou aí um local histórico, né? A gente vivenciou um pouco a história, né? É um local de grandes decisões e ao mesmo tempo que era um local de recreação, né, e de lazer da grande cúpula nazista, né? E para quem gosta, inclusive, de um chopp, aí a gente tomou um chopp na casa de lazer. Não podia faltar. Né, do próprio Hitler, né? Você tomou um chopp da sala de estar do Hitler. Da sala de estar, né? Presenciamos aí, geralmente a gente fica impressionado com o tamanho também, né, do lugar. É um lugar, uma construção grandiosa, é uma arquitetura, uma engenharia que eu acredito que para a época também foi revolucionária, né? Sim. Agora, você falou bem, vocês falaram, decisões importantes foram tomadas. Dos lugares onde os líderes nazistas passaram e tomaram decisões, quase todos foram destruídos, seja pelos soviéticos, seja pelos próprios alemães, seja pelos aliados. Acho que eu viajo em muitos lugares históricos, né, de todas as frentes de batalha, mas o único que está preservado, onde teve a presença constante dos líderes e as decisões foram tomadas, como você disse, decisões drásticas, esse lugar está muito bem preservado. E eu ressaltei isso no vídeo, Gustavo, Rômulo, que nós estamos no meio de uma multidão de turistas. Isso aqui é um ponto turístico histórico, de natureza, de paisagens, mas visitar o Ninho da Águia não é fazer uma apologia, uma ideologia, ou valorizar a ideologia nazista. Né? Exatamente. A gente está visitando a história, é o propósito dos nossos grupos.
Espero que você tenha gostado da nossa visita aqui no Ninho da Águia. Uma forma de repartir com vocês a visão que a gente tem ao visitar um local histórico como esse. Você pode participar conosco. O ano que vem estaremos voltando aqui em Berchtesgaden e também ao Ninho da Águia com o outro grupo. Garanta o seu lugar desde já, pois tem poucas vagas restantes. Entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp. Não esqueça também de mandar a sua opinião sobre o vídeo, perguntas que a gente gosta sempre de ler, sugestões, críticas e também se inscrever no canal. Além de deixar o like nesse vídeo, só a vista daqui já vale o seu like. Dê uma olhada. Não vale o like? Então, manda o dedo aí no like, no joinha e entre em contato conosco para garantir o seu lugar no próximo grupo. A nossa turma está lá esperando o ônibus para descer. E a gente volta logo com mais histórias para vocês. Até mais.